Oi a todos, boa tarde. Dando continuidade, como sempre, aos nossos vídeos sobre química aquática. Qual que é o objetivo deste vídeo? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre mudanças de unidades na constante de Henry. Então, qual é o nosso objetivo central neste vídeo? Constantes de Henry. Mudanças de unidade. E por que eu decidi fazer um vídeo específico sobre constantes de Henry e mudanças de unidades? Porque se existe uma coisa que me incomoda muitas vezes, é eu colocar determinados assuntos, determinados tópicos como um prato pronto. Então muitas vezes a gente está lá fazendo um exercício, fazendo um cálculo, e aí a gente tem que colocar, por exemplo, uma relação que muitas vezes a gente não sabe nem de onde veio. Aí a gente coloca muitas vezes como um prato pronto. E aí a minha ideia nesses vídeos sobre fundamentos de química aquática é evitar o máximo possível de fazer isso. Aquilo que eu conseguir demonstrar e mostrar para vocês, eu vou fazer. Porque aqui nesses vídeos nós temos tempo. Então a gente pode perder 10, 20, 30 minutos, o tempo que for, mostrando certas relações importantes e demonstrando a origem delas. Então nós fizemos um primeiro vídeo onde nós apresentamos sistemas gás-líquido, apresentamos o conceito de constantes de Henry, constantes de equilíbrio, mostramos que constantes de equilíbrio têm unidades, e aí sempre vai surgir nos nossos problemas a necessidade de nós, muitas vezes, a gente tem a constante de Henry numa unidade e tem que calcular essa constante numa outra unidade. E aí surgem umas expressões que a gente não sabe muitas vezes de onde vem. Nós vamos mostrar para vocês. Então, para relembrar, lembra que vamos admitir que nós tenhamos um composto A presente na fase aquosa em equilíbrio com este composto A na fase gasosa. E aí estabelece-se um equilíbrio. E aí nós temos uma constante de Henry que é definido como sendo a concentração do contaminante A na fase gasosa dividido pela concentração do contaminante A na fase aquosa. E nós vimos que essa constante de Henry pode ter diferentes unidades. E aí, normalmente, a constante de Henry, quais são as unidades mais comuns para a constante de Henry? Normalmente, a gente encontra a constante de Henry expressa como sendo atmosfera vezes litro dividido por mol. Muitas vezes encontramos a constante de Henry expressa somente como atmosfera. E muitas vezes encontramos a constante de Henry expressa como metro cúbico por metro cúbico, ou litro por litro. São as formas diversas que nós encontramos em livros, publicações, a constante de Henry, por uma série de compostos. Normalmente desta forma. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou escrevendo a concentração na fase gasosa como atmosfera e a concentração na fase líquida como mol por litro. Então a constante de Henry ela vai ter como unidade atmosfera vezes litro dividido por mol. Eu posso expressar a concentração do contaminante na fase gasosa como atmosfera e a concentração na fase líquida como fração molar. E aí a unidade da constante de Henry vai ser a atmosfera. Eu posso escrever a concentração do meu contaminante aqui como, por exemplo, miligrama por litro. E miligrama por litro, ou mol por litro, mol por litro. E aí a unidade vai ser metro cúbico por metro cúbico, que equivale, vou colocar, litro por litro. Então, como eu posso ter a constante de Henry expressa de diferentes formas, o meu objetivo nesse vídeo é nós mostrarmos como é que nós conseguimos mudar a constante de Henry daqui para aqui, ou daqui para cá. Como é que a gente faz isso? Então essa é a ideia. Então nós vamos vamos começar fazendo o seguinte. Mudança da constante de Henry. Por exemplo, eu conheço a constante de Henry
em atmosfera vezes litro por mol, e eu quero calcular, por exemplo, em mudança de kg para kh em atmosferas. Eu quero fazer esta mudança de unidade. O que significa isso? Aqui eu tenho a constante de Henry expresso desta forma. Ou seja, eu tenho a constante de Henry, cuja unidade ela é atmosfera vezes litro por mol, e eu quero transformar essa constante de Henry em atmosfera. O que significa isso? Aqui, a concentração do meu contaminante na fase gasosa, ela está expressa em atmosfera. Vamos escrever concentração do gás, ela está expresso em atmosfera. E aqui, a concentração do gás também está expresso como atmosfera. Então, eu não preciso me preocupar muito com a transformação da unidade do meu contaminante daqui e daqui. Ambas estão em atmosfera. É isso mesmo? É isso, é isso. É isso. Isso. Mas acontece que aqui a concentração do meu contaminante no líquido, ela está expressa em mol por litro. E aqui a concentração do meu contaminante no líquido, eu estou expressando como fração molar. Então, eu preciso arrumar um jeito de agora transformar esta concentração em mol por litro para fração molar. É difícil fazer isso? Não, não é difícil. Mas a gente tem que fazer com um pouquinho de cuidado para a gente não errar. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui uma certa quantidade de líquido. Vamos admitir que eu tenha uma certa massa de líquido, uma massa total e um volume total, um volume V. Como é que eles se relacionam? Massa específica é a massa total pelo volume. O que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um composto, I. Esse composto I, como é que eu escrevi aqui? Esse composto I tem uma concentração aqui dentro, uma concentração igual a mol por litro. Deixa eu ver como é que eu escrevi, para a gente não... Ou seja, esse composto I tem uma concentração em mol por litro. E o que é isso? É o número de moles do gás I pelo volume V. Ou seja, imagine uma certa massa, logicamente nós estamos trabalhando com água, então isso aqui é água. Imagine uma certa massa de água, ou melhor, se vocês quiserem, um certo volume de água, que tem uma certa massa total, porque a água tem uma massa específica, isso aqui é a massa específica da água, vou colocar aqui água. Eu tenho uma massa total, tenho um volume total, tenho uma certa quantidade de massa e volume que, logicamente, se associa com a massa específica. E aqui dentro desse volume eu tenho um composto I, que é um composto qualquer de interesse. Ele tem uma concentração em mol por litro. E o que é mol por litro, concentração molar? É o número de moles desse composto pelo volume total. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a fração molar do meu composto I. Como é que se relaciona esta concentração molar com fração molar? Então vamos lá, o que é fração molar? Eu vou indicar por Fm, fração molar. Isso aqui é fração molar.
Eu não vou escrever sempre fração molar, porque senão vai ficar muito longo. Fração molar. O que é fração molar? É o número de moles do gás I dividido pelo número de moles total desse sistema. Total. Então, o que eu tenho? Fração molar é igual a NI sobre N total. Só que o que é o número de moles do gás I? É a concentração de I em mol por litro vezes o volume. Só que eu preciso dividir pelo número de moles total. Mas acontece o que é o número de moles total aqui dentro. O que é esse número de moles total? Eu tenho o composto I, mas eu tenho aqui dentro, eu tenho água. Qual que é o composto de maior concentração aqui dentro? É a água. Então eu preciso calcular o meu número de moles total e o composto preponderante é a água. Eu tenho que calcular o número de moles total da água. Agora, o que é o número de moles total da água? Vamos escrever no outro canto aqui. Senão vai faltar espaço para a gente. Vamos colocar aqui. Então, o que é o número de moles total da água aqui dentro? Ora, número de moles total da água, número de moles, é a massa de água dividido pelo mol da água. Por definição, o que é número de moles? É massa por mol. Mas o que é a massa de água? É a massa específica da água vezes o volume. Então é a massa específica da água vezes o volume, dividido pelo mol da água. Qual que é o mol da água? O mol da água, 18 gramas por mol. 18 gramas. Cuidado que essas unidades precisam ser compatíveis. Se isso aqui é gramas, eu tenho que ter gramas aqui dentro. Então o volume pode ser litro e o ρ pode ser, por exemplo, grama por litro. As unidades precisam ser coerentes. Mas de qualquer forma, eu conheço o número de moles total. É a massa específica da água vezes o volume dividido por 18. Ora, então o que é fração molar? Esta concentração em fração molar é igual a NI sobre N total. O que é NI? É a concentração molar do meu composto em mol por litro vezes o volume, dividido pelo número de moles total. O que é o número de moles total? É o ρ da água vezes o volume, e aí dividido por 18, 18 está aqui em cima. O volume, eu vou cortar com o volume. Então, o que é a concentração expressa como fração molar? Ela é igual à concentração do meu composto I, que é o do composto I também, né? É a concentração do composto I em mol por litro, vezes 18 gramas por mol, dividido pela massa específica da água, que tem que ter mesma unidade. Isso aqui é 1000 gramas por litro. Ora, 1000 dividido por 18, isso aqui é a mesma coisa que escrever concentração molar de I mol por litro, dividido, se você dividir 1000 por 18, isso aqui é 55,5. Ou seja, o que é a concentração molar do meu composto I? É a sua concentração em mol por litro dividido por 55,5. Agora,
Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo não é fazer a mudança da constante de Henry daqui para cá. Então vamos fazer isso agora. O que eu sei? O que eu posso escrever? Eu tenho uma constante de Henry que ela é expressa como atmosfera, litro, por mol. O que é isso? É a concentração do meu contaminante na fase gasosa em atmosferas, dividido pela concentração do meu contaminante na fase líquida em mol por litro. Mas a concentração na fase gasosa não muda. Concentração na fase gasosa em atmosferas continua. O que é a concentração em mol por litro? É a concentração expressa em fração molar dividido por... É a concentração em fração molar vezes 55,5. Então, esta concentração em mol por litro é a concentração expressa como fração molar vezes... fração molar, está aqui, vezes 55,5. Mas o que é isso aqui? Isto aqui é uma relação de concentração. É a concentração do meu contaminante na fase gasosa em atmosferas, dividido pela concentração molar, concentração do meu composto I como fração molar. Ora, mas isso aqui é a própria constante de Henry, cuja unidade é atmosferas. Então, a constante de Henry expressa em atmosfera vezes litro dividido por mol é igual à constante de Henry expressa em atmosfera dividido por 55,5. Ou seja, fazendo uma mudança de unidade, e aí, lógico, né, escrevendo mais diretamente, essa constante de Henry, se eu quiser calcular em atmosferas, basta eu multiplicar a constante de Henry expresso em atmosfera vezes litro dividido por mol vezes 55,5. E esta é a expressão que é apresentada nos livros. Ou seja, se eu conhecer essa constante de Henry do meu composto em atmosfera litro por mol, se eu multiplicar por 55,5, eu vou calcular a nova constante de Henry expressa em atmosfera. O que é essa constante de Henry expressa em atmosfera? É a concentração do meu contaminante na fase gasosa expresso em atmosfera e a concentração na fase líquida como fração molar. O que eu fiz? Eu apenas mudei a unidade da concentração na fase líquida. Aqui não muda. A concentração na fase gasosa é atmosfera, aqui é atmosfera. Mas aqui eu preciso transformar a concentração do meu contaminante na fase líquida de mol por litro para fração molar. E foi isso que a gente fez. Então, eu consegui mostrar como é que a gente consegue transformar essa constante de equilíbrio de atmosfera, litro vezes mol, para atmosfera. Então, nosso objetivo foi cumprido. Vamos fazer uma segunda mudança de unidade. Vamos fazer uma segunda mudança de unidade. Eu vou apagar aqui. Vou deixar esse canto livre. E agora... Não, deixa, vai. Vamos apagar tudo, que é melhor. Assim a gente consegue fazer lousa limpa e aí apresentando melhor. Agora vamos mudar outra unidade. Isso aqui é um pouco mais... não é difícil, mas é bom a gente saber de onde vêm essas coisas. Senão a gente, mais uma vez, a gente fica aceitando prato feito. A gente tem que mostrar de onde vêm as coisas. O nosso problema é... Então vamos lá. Mudança de unidade.
de constante de Henry em atmosfera litro por mol para constante de Henry em metro cúbico por metro cúbico. As três unidades mais usuais de constante de Henry, elas são justamente atmosfera litro por mol, metro cúbico por metro cúbico e em atmosferas, onde muitas vezes você só apresenta a constante de Henry para a atmosfera. Eu quero mudar essa unidade. Agora veja o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho uma constante de Henry, conheço, e a unidade é atmosfera litro por mol. E eu quero transformar essa constante de Henry para a unidade em metro cúbico por metro cúbico. O que significa isso? Essa primeira constante de Henry, quando eu estou exprimindo em atmosfera litro por mol, a concentração na fase gasosa, de qualquer espécie na fase gasosa, ela está expressa como atmosfera. E a concentração na fase líquida, deixa eu colocar aqui CG, vai? Só assim. E a concentração na fase líquida, ela está expressa como mol por litro. Como eu quero jogar isto aqui para uma constante de Henry, expresso metro cúbico por metro cúbico, então a concentração na fase gasosa tem que ser expresso como grama por metro cúbico, miligrama por litro, alguma coisa. Eu vou escrever aqui, por exemplo, a minha concentração tem que ser em grama por litro. Se a concentração na fase gasosa tem que ser grama por litro, a concentração na fase líquida também tem que ser grama por litro. Quando eu divido grama por litro, isso aqui é litro por litro, que equivale a metro cúbico por metro cúbico, tanto faz. Ou seja, eu tenho que ter massa-volume, mas mesma unidade de massa e mesma unidade de volume. Então isso vai dar uma relação metro cúbico por metro cúbico ou litro por litro, tanto faz. Então agora eu preciso transformar isso nisso e isso nisso. Mas isso é fácil de fazer. É fácil. Vocês devem estar lembrados que nós estudamos a lei de Dalton. E nós vimos na lei de Dalton, num vídeo anterior, que a pressão parcial de um determinado gás I, ele é igual ao número de moles desse gás I vezes RT, mantido o volume do meu sistema. Ora, a pressão parcial do gás I, portanto, é o número de moles do gás I dividido por RT, vezes RT, dividido pelo volume. Mas o que é número de moles? Pressão parcial do gás I. Número de moles é massa do gás I dividido pelo mol do gás I. Olha que vai aparecer aqui a massa do gás I vezes RT dividido pelo mol do gás I e o volume. Ora bolas, o que é massa por volume? Massa por volume é uma concentração massa-volume. Quando nós utilizamos as unidades coerentes, esta pressão parcial é a atmosfera. O mol do gás I é gramas por mol. Gramas, né? É gramas por mol. Se a massa é em gramas e o volume em litros, a temperatura é em Kelvin e essa constante universal dos gases tem que ser igual a 0,08205
Ela tem que ser igual a 0,08205 atmosfera vezes litro mol Kelvin. Então essa concentração é uma concentração grama-litro e que está relacionado com uma concentração do meu contaminante em atmosfera. Então, como é que eu posso escrever esta concentração em gramas por litro? Ou melhor, né? Como é que eu posso escrever essa concentração em atmosferas? A concentração do meu contaminante em atmosferas, que equivale a uma pressão parcial, é igual à concentração em grama por litro, vezes RT, dividido pelo mol do gás I. Olha aqui, pronto. Cheguei na minha primeira concentração. Então, se eu conheço a concentração do meu contaminante na fase gasosa em atmosferas, como é que ela se relaciona com a concentração em grama por litro? É a concentração grama por litro vezes RT dividido pelo mol I é igual à concentração em atmosferas. Isso aqui vem da onde? Vem da lei de Dalton, que eu mostrei num vídeo anterior. É essa expressão. Pressão parcial vezes o volume é igual ao número de moles desse gás I vezes o RT. Tá ali. Essa é a primeira. Bom, mas eu preciso mudar agora esta concentração. Agora é a concentração do contaminante na fase líquida. Aqui é mol por litro e eu preciso passar para grama por litro. Puta, mas essa é fácil. Essa é mais tranquila. Então vamos lá. Como é que eu faço essa mudança? A concentração na fase líquida em mol por litro, qual que é a definição? É o número de moles do gás I pelo volume total, volume V. Mas o que é o número de moles do gás I? É a massa do gás I dividido pelo mol do gás I vezes o volume. Ora, o que é isso aqui? Vamos fazer em verde. Aqui, verde. O que é isso aqui? Isso aqui é uma concentração. Isso aqui é uma concentração em gramas por litro. Estou colocando concentração de líquido em gramas por litro. Por quê? Porque o mol é em gramas. O número de moles é massa em gramas pelo volume em litro e pelo mol em gramas. Ora, então, a minha concentração na fase líquida do meu contaminante em mol por litro, ela é igual à concentração do meu contaminante no líquido em gramas por litro, dividido pelo mol do meu composto I. Pronto, minha segunda relação eu já obtive. Eu mudei ambas as concentrações do meu contaminante na fase gasosa e na fase líquida para as unidades que me interessam. Agora, na verdade, eu preciso só fazer as minhas substituições pertinentes. Vamos fazer nesse canto? Eu acho que dá para fazer. O que eu tenho? A constante de Henry, cuja unidade é atmosfera vezes litro dividido por mol. O que é isso? É a concentração do contaminante na fase gasosa em atmosferas, dividido pela concentração do contaminante no líquido em mol por litro. Mas acontece que o que é a minha concentração do contaminante na fase gasosa em atmosfera? É a concentração em grama por litro vezes RT dividido pelo mol do gás, mol do composto, do I. Então isso aqui é a concentração na fase gasosa em gramas por litro
vezes RT dividido pelo mol do gás I. E o que é a concentração do meu composto na fase líquida em mol por litro? É a concentração na fase líquida em gramas por litro dividido pelo mol I. Então vai ficar aqui em cima multiplicando. Ora, mol I vai embora. E o que é isso aqui? Isto aqui é uma relação de concentração do meu contaminante na fase gasosa em grama por litro dividido pela concentração na fase líquida em grama por litro. Ora bolas, isso aqui é a própria constante de Henry, agora em litro por litro ou metro cúbico por metro cúbico, porque a unidade do composto, a massa é a mesma, massa em gramas. A única diferença é que aqui é um volume de gás e aqui é um volume de líquido. Ah, então a minha constante de Henry em atmosfera vezes litro por mol é igual à minha constante de Henry expressa metro cúbico por metro cúbico vezes RT. Ou, se vocês quiserem, esta constante de Henry, metro cúbico por metro cúbico, ela é igual à constante de Henry expressa em atmosfera vezes litro dividido por mol, lógico, dividido por RT. Vamos colocar em azul? Cadê o azul? O azul, uma cor bonita. Vamos deixar aqui. Pronto. Cheguei na minha segunda relação. Ou seja, tá certo isso? Deixa eu ver se eu não errei. Isso mesmo. Eu não errei. Então, se eu conheço a minha constante de Henry em atmosfera litro por mol, como é que eu calculo a minha nova constante de Henry em metro cúbico por metro cúbico? Divido por RT. Qual que é o cuidado? Temperatura em Kelvin. E a constante universal dos gases tem que ser, como eu estou trabalhando em atmosferas, ela tem que ser igual a 0,08205 atmosfera, litro, mol, Kelvin. Então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que saber qual que é a unidade da constante universal dos gases que eu tenho que usar. Por quê? Porque as unidades precisam ser coerentes. E com isso eu consegui obter a minha segunda expressão que me permite fazer uma transformação da constante de Henry de atmosfera litro por mol para metro cúbico por metro cúbico. Ou seja, agora podemos apagar aqui. Ou seja, nós conseguimos, finalmente, chegar nas relações que me interessam. Se eu tenho a constante de Henry expressa em atmosferas litro por mol, se eu multiplicar por 55,5, eu consigo calcular a minha constante de Henry em atmosferas. E a constante de Henry em metro cúbico por metro cúbico, eu posso calcular dividindo a minha constante de Henry em atmosfera litro por mol dividido por RT. E assim eu tenho as duas expressões mais comumente empregadas para cálculo de constantes de Henry, para transformação de unidades de constantes de Henry. O objetivo desse vídeo foi que meu objetivo foi demonstrar essas duas expressões, de tal modo que a gente possa utilizar
em cálculos que nós vamos fazer rotineiramente em exercícios posteriores. Vamos fazer uma continha. Vamos fazer uma conta. Um pequeno exercício dentro desse vídeo e depois nós vamos trabalhar com exercícios mais elaborados. Mas por hora nós precisamos ter fundamentos, conceitos bem firmes, de tal modo que a gente consiga fazer cálculos posteriores. Exemplo de cálculo. Num vídeo anterior, nós apresentamos uma reação que é super relevante. É o equilíbrio entre o NH3 aquoso em equilíbrio com NH3 gasoso. E a gente calculou uma constante de equilíbrio utilizando o conceito de energia livre de Gibbs. Nós fizemos isso, eu acho que um ou dois vídeos anteriores. E nós calculamos essa constante de equilíbrio e ela é igual a 0,01707 atmosfera vezes litro dividido por mol. Lógico que esta equação, esse resultado, ele é válido para temperatura de 25 graus Celsius, porque nós utilizamos valores de energia livre de Gibbs, características para 25 graus Celsius. Qual que é o nosso exercício? O nosso exercício é nós transformarmos essa constante de equilíbrio em, por exemplo, atmosfera e metro cúbico por metro cúbico. Mas, veja bem, é fácil de você fazer isso. É fácil. Vamos calcular a constante de equilíbrio em atmosferas. É fácil. O que é a constante de equilíbrio em atmosferas? É a constante de equilíbrio em atmosfera litro por mol vezes 55 vezes 55,5. Isso é fácil. Então, isso é 0,01707 vezes, vamos escrever as unidades, né? Atmosfera, litro por mol, vezes 55,5. Então, essa constante de equilíbrio, como atmosferas, ela é igual, se você fizer essa conta, ela vai ser igual a 0,947 atmosferas. Laranja. Pronto. Calculado. E a segunda? Não. Segunda fácil. O que é a minha segunda constante de equilíbrio? Agora vamos calcular em metro cúbico por metro cúbico. Ela é a constante de Henry, 0,01707 atmosferas vezes litro por mol, dividido por RT. Mas cuidado! Quanto que é RT? Quanto que é a constante universal dos gases? Ela tem que ser igual a 0,08205 atmosferas, litro por mol, Kelvin. A unidade tem que ser compatível. Vezes a temperatura. Mas a temperatura tem que ser em graus Kelvin. Mas como esta constante de equilíbrio ela é válida para 25 graus Celsius, então a temperatura que eu tenho que usar é 298,15 Kelvin, que corresponde a 25 graus Celsius. Então, essa constante de Henry, agora, metro cúbico por metro cúbico, se a gente fizer essa conta, ela vai ser igual a 6,978 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por metro cúbico.
ou litro por litro, tanto faz. Temos a nossa segunda constante de Henry calculada em outra unidade. Então veja que constantes de equilíbrio têm unidades. E em muitos problemas eu tenho que transformar, modificar essas unidades. E hoje nós aprendemos como é que a gente consegue fazer esta mudança de unidades, utilizando como conceito fundamental a lei de Dalton. Com isso, a gente consegue ter uma boa base, de modo que a gente consiga posteriormente fazer exercícios agora mais elaborados envolvendo reações gás-líquido. Mas para que a gente possa fazer esses cálculos mais sofisticados, a gente tem que ter um conhecimento firme do que é a constante de Henry, constante de equilíbrio, suas unidades e formas de transformação de unidades. Agora nós sabemos fazer isso. E agora a gente consegue avançar para estudar o comportamento de reações gás-líquido na fase líquida, agora com um pouco mais de detalhes. Agora nós temos a nossa fundamentação bem adequada para que a gente consiga avançar em situações, em tópicos mais sofisticados. Então, nossa homenagem hoje, neste vídeo, a uma banda que fez muito sucesso na década de 70, é o Yes. Yes. Esse disco, Fragile, é um dos melhores da banda. Tanto é que eu fiz questão de comprar essa camiseta, porque esse disco é, sem sombra de dúvida, talvez seja o meu predileto. O Yes foi uma típica banda representante do rock progressivo. A década de 70, ela produziu, foi uma época muito rica de bandas que produziram com rock progressivo. O Yes, Jethro Tull, Genesis, Pink Floyd, King Crimson, entre muitas outras. O rock progressivo fez muito sucesso na década de 70. O Yes é um dos grandes representantes do rock progressivo. Tem, inclusive, o tecladista, o famoso Rick Wakeman, que fez carreira solo depois que a banda se separou, que é um dos melhores, um dos maiores tecladistas do rock progressivo, o Rick Wakeman. Está aí até hoje fazendo suas produções, e então vale como sugestão vocês escutarem sempre que possível, escutem Yes, porque é uma banda muito legal, tem muitos shows, muitos vídeos no YouTube, inclusive, de shows antigos e tal, e que vale a pena vocês assistirem, tá bom? Sempre nos vídeos eu coloco sempre a banda homenageada e eu coloco um link onde tem sempre um show muito legal que eu recomendo que quem gosta de música que vocês possam assistir, tá bom? Então, nossa homenagem ao Yes, e assim nós vamos dando sequência aos nossos vídeos. Turma, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.